No vídeo de hoje, a tentação. Primeiro, a tentação é o impulso inicial que a pessoa sente para cometer pecados. E eu sei que em mim, isso é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Segundo, a tentação é de origem satânica e carnal. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Estava na hora de jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. A tríplice batalha: o diabo, o mundo e a carne. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Terceiro, a tentação visa sempre o mal, ou seja, tira-nos da dependência de Deus. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras
se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Quarto, tentação não é pecado em si. Jesus foi tentado. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. A sequência da tentação não resistida. Primeiro, pensamento. Segundo, imaginação. Terceiro, desejo. Quarto, decisão. Quinto, ação, o pecado. Sexto, morte, separação de Deus. Feliz aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta ninguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Como obter vitória sobre a tentação? Afastando-nos das fontes da mesma. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com um coração puro. Obtemos vitória quando se resiste à sedução da tentação. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A vitória vem quando vigiamos e oramos. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Temos vitórias também quando levamos todo pensamento à obediência de Cristo. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus.
levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. A vitória vem também quando andamos no Espírito. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Apropria-se pela fé dos recursos de Deus. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Teremos vitórias quando mantivermos comunhão constante com os irmãos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido. Para se ter vitórias, temos que estar com a mente cheia da palavra de Deus. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Somos vitoriosos na tentação quando buscamos a santidade do Senhor servindo. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Quando adoramos a Deus, nos fortalecemos na tentação. Louvo a Deus por suas promessas. Sim, louvo o Senhor por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus, e te oferecerei um sacrifício de gratidão. Pois me livraste da morte, não deixaste que meus pés tropeçassem. Agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que me dá vida. O que fazer quando cedemos à tentação? Confessar e abandonar o pecado. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Se houver outras pessoas envolvidas, precisamos acertar com elas. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar e vai reconcilie-se com a pessoa, então volte-se e apresente sua oferta. Confiar que o sangue de Jesus é suficiente para garantir o perdão e a purificação. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não precisamos ficar carregando um fardo pesado dos pecados cometidos. Uma vez confessado o pecado, devemos nos apropriar do perdão oferecido por Deus através do sangue de Jesus e continuar a viver de tal maneira que Deus seja glorificado.